Oitavo ano, vamos lá dar continuidade ao estudo do sistema digestório. Na aula passada, a gente começou a ver os órgãos do sistema digestório, falamos que a função dele é digestão e absorção. Nós vimos que digestão é uma coisa, absorção é outra. Hoje nós vamos começar, então, a detalhar os órgãos do sistema digestório. Sendo que são muitos, né? Ó, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, fígado, pâncreas, reto e ânus. Nós vamos por partes, bem devagar. Hoje nós vamos falar da boca, da faringe e do esôfago, certo? Muito bem. Vamos lá, então. Começando com a boca. A boca, gente, é o primeiro local da digestão. Por que primeiro local? Porque é nela que acontece a entrada dos alimentos. Então, o alimento ele alcança o meu tubo digestório pela boca. Quando eu falo em boca, eu tenho três estruturas importantes dentro da boca. Eu tenho a língua, importantíssima. Eu tenho os dentes, que também são extremamente importantes. E tenho também as glândulas salivares. Então, quando você for estudar a boca, tem que pensar que na boca eu tenho três estruturas muito importantes. Língua. Vamos falar da língua. A língua, ela é responsável pela percepção dos sabores. E aí, você está cansado de saber que tem os sabores doce, salgado, azedo e faltou um. Doce, salgado, azedo. Qual que é o outro, Tica? Ih, esqueci. São 4 sabores, depois eu lembro. E como é que eu percebo esses sabores? Através de estruturas que existem na língua chamadas de papilas gustativas. Gente, nada mais são do que neurônios especializados a captar o sabor. Então, a nossa língua é como se em cima dela tivesse um tapete de papilas gustativas, que são células específicas para captar os sabores. Bom, lembrei, é doce, salgado, azedo e amargo, são os 4 sabores. O que a língua é? Ela é um órgão muscular, é um músculo. Muitas pessoas se alimentam da língua de outros animais, por exemplo. É muito comum você comer língua de porco ou língua de boi. Muitas pessoas comem isso no Brasil. Por quê? Porque ela é uma carne, ela é um músculo. É um músculo que percebe os sabores. Falando em sistema digestório, para que a língua serve? Ela, gente, mistura o alimento com a saliva. Imagina aí você mastigando alguma coisa. A sua língua, ela se mexe o tempo todo enquanto você mastiga os alimentos. A língua, ela movimenta o alimento na boca para misturar esse alimento com a saliva. Além disso, a língua também empurra o bolo alimentar para a garganta. Então, a língua, ela ajuda na deglutição. Uma pessoa sem língua engole com muita dificuldade, porque é a língua que empurra o alimento até a garganta. Muito bem? É importante, além de escovar os dentes, escovar a língua, tá, turma? Dentes. Vamos falar dos dentes, tá? Os dentes, gente, são estruturas que fazem parte do esqueleto. O dente ele é composto principalmente de cálcio e de fósforo. Então, dentes fazem parte do nosso esqueleto. O dente, ele é ósseo. E os dentes, eles têm funções muito específicas. Além deles ajudarem na digestão, eles ajudam na mastigação. Então, os dentes, eles fazem a mastigação, ou seja, eles quebram os alimentos em pedaços menores. Por quê? Para facilitar depois a ação das enzimas. Na aula passada, aqui em cima, ó, a gente chegou a falar já de enzimas. Falamos que as enzimas são substâncias que aceleram a quebra das moléculas grandes em moléculas pequenas. Será que vocês lembram disso? Então, o que os dentes fazem? Volta aqui para baixo. Os dentes, eles vão quebrar o alimento em pedaços menores. Pensa comigo aqui. O que é mais fácil para o seu corpo?
digerir um pedaço de pão grande ou um pedaço de pão pequeno? Respondeu? Isso mesmo, um pequeno. Por quê? Porque quebrar, digerir um pedaço muito grande demora muito mais tempo e gasta mais energia. Então, os dentes, quando fazem a mastigação, eles estão quebrando esses pedaços de comida grandes em pequenos para ficar fácil das enzimas terminarem a digestão. Nós temos no nosso corpo 32 dentes, certo? E eles têm funções diferentes. Então, eu vou usar o livro aqui como auxílio, tá? Isso aqui tem nossa apostila na página 6, é uma boca aberta com os dentes. Há um erro aqui, ó, que eu já vou corrigir, tá? Esse dente aqui, ele era para estar de cor rosa, igual esse aqui de cima. E esse aqui também era para estar de cor rosa, porque são os caninos, tá? A gente tem canino em cima e canino embaixo. Muito bem. Olha aqui os nossos dentes. Se a gente observar na apostila, a apostila delimitou para a gente 4 principais aqui na frente, tanto em cima quanto embaixo, de cor branca, que ele chamou de incisivos, os dentes incisivos. Em rosa, ela destacou os caninos. E em verde e azul, os pré-molares e molares. Vamos ver a função de cada um. Olha aqui no caderno. Os dentes incisivos, os 4 primeiros da frente e de baixo, têm a função de cortar. Os incisivos cortam os alimentos. Volta no desenho. Os incisivos são esses 4 brancos de cima e também os 4 brancos de baixo. Eles cortam os alimentos. Toda vez que eu vou comer, por exemplo, uma banana, que é um alimento macio, eu vou cortar a banana com esses dentes da frente. Do lado dos incisivos, ó, um de cada lado, aqui em cor de rosa, tanto em cima quanto embaixo, a gente tem os caninos. Caninos, gente, os dentes caninos, eles são dentes adaptados para rasgar o alimento, para dilacerar o alimento. Toda vez que você vai comer um alimento duro, por exemplo, uma carne mal cozida que está dura, você não consegue cortar essa carne com os incisivos. Aí você vai com os caninos. Você coloca a carne de lado da sua boca e arranca, dilacera, rasga essa carne. Porque são dentes pontudos, então ele consegue rasgar melhor esse alimento duro. Aqui na imagem, eu tenho em verde os pré-molares e os molares, tá? Ambos têm as mesmas funções. Perceba que eles são quadradinhos na base, ó. Como eles são quadradinhos, eles conseguem ir triturando o alimento e amassando e cortando em pedaços menores. Então, tanto os pré-molares quanto os molares, eles vão triturar. O que é triturar? Vão quebrar esses alimentos em pedaços menores, que é a mastigação. Então, pré-molares e molares vão triturar ou vão mastigar os alimentos. Uma vez que o alimento foi mastigado, misturado com a saliva, com a ajuda da língua, a língua manda esse alimento para a nossa garganta. E a gente engole, certo? Bom, sobre dentes, o importante é isso. E ficou faltando falar ainda na boca. Na boca nós temos também as glândulas salivares, que são estruturas, pequenos órgãozinhos que fabricam a saliva. A nossa saliva, popularmente chamada de cuspe, né? O que é a saliva, gente? Olha a definição. A saliva, ela é transparente, parece uma águazinha, né? Mas na realidade, ali tem muito mais do que água. A saliva é uma mistura que contém principalmente água, por isso que ela é líquida, mas o importante da saliva é que ela contém as enzimas digestivas. Ela também tem sais minerais, substâncias protetoras contra bactérias e vírus. Olha que curioso isso. Vou grifar aqui de preto. A saliva também contém substâncias protetoras contra bactérias e vírus. Se a gente pensar, turma, a boca, ela é porta de entrada para os alimentos. Mas o alimento, ele vem cheio de bactérias, cheio de vírus, principalmente se você não lava esse alimento ou não lava as mãos. Então, o nosso corpo, ele já se adaptou a ter na saliva as células de defesa. Então, todas as vezes em que a gente come algum alimento que está com bactéria, com vírus, a nossa saliva tem a capacidade de já destruir alguns desses micro-organismos.
Isso é muito importante. Agora, vou marcar aqui com marca-texto algo que é mais importante ainda para nossa aula de hoje. É que a saliva, ela contém enzimas digestivas. Enzimas, gente, enzimas. Qual é a enzima da saliva? Olha que nome sugestivo. A enzima que tem na nossa saliva é a amilase salivar. Salivar porque ela está na saliva. Amilase é porque já me fala o que ela digere. Digere o amido. Essa amilase salivar, no passado, ela era chamada de pitialina. Eu coloquei esse nome aqui porque até hoje tem livros que ainda trazem isso, tá? A pitialina. Nós já vimos nas aulas passadas que as enzimas, elas aceleram a digestão. Então, a enzima amilase salivar, ela faz a digestão, só que de quem? Do amido. O que o amido é? Ele é um carboidrato. Um carboidrato é uma substância que também é chamada de açúcar. A amilase salivar, elas quebram os carboidratos em pedaços menores. No caso da enzima amilase salivar, ela vai quebrar somente o amido. O amido é um carboidrato de planta. Você já ouviu falar em amido de milho, que é a maisena? Tem amido de várias plantas, tem o amido de milho, tem o amido de trigo, tem o amido de batata. O amido, ele é um carboidrato, ele é um açúcar. Ele não é muito doce, mas cuidado, nem todo açúcar é doce, biologicamente falando. Então, a amilase salivar, que é a enzima da saliva, ela vai quebrar o amido em pedaços menores. Certo? Muito bem.